Meu caro Sérgio Ototian, uma pergunta para esclarecer a todos os frequentadores do site que têm alguma dúvida sobre a geriatria, a psiquiatria geriátrica. Como é que você vai diferenciar se um idoso está tendo distúrbios cognitivos, isto é, demenciando em relação a uma possível depressão ou um distúrbio de ansiedade? Meu caro Dr. Salim Elito, sua pergunta é muito importante do ponto de vista clínico. Também as pessoas precisam saber. A depressão em idosos pode confundir com demência, especificamente demências por falta de memória ou desatenção. Antigamente nós usávamos inclusive o termo pseudodemência depressiva para as depressões que pareciam-se com demência e que confundiam os médicos com o diagnóstico de Alzheimer, que davam o diagnóstico de Alzheimer para um paciente que tinha depressão. Ora, esse é um tema muito vasto e razão pela qual existem centenas de estudos a respeito disso. Idosos têm uma frequência alta de sintomas depressivos com apatia, como já foi dito aqui antes, que cursam com desatenção, ou seja, um distúrbio cognitivo que não é falta de memória, mas pode provocar falta de memória. Quando você suspeita que aquilo é uma depressão, não uma demência, você trata com antidepressivo. Então você faz o teste terapêutico, que ainda é muito utilizado em psiquiatria geriátrica, com medicamentos que não provocam efeito anticolinérgico, aqueles efeitos que podem também alterar um pouco a memória. Então, os medicamentos mais modernos, como inibidores de recaptação de serotonina, são os medicamentos utilizados como teste terapêutico nesses casos. Damos um antidepressivo e observamos. Se o paciente melhora do quadro cognitivo, provavelmente é uma depressão. E ele tem que permanecer tomando antidepressivo por um mínimo de 6 meses a 1 ano. No caso de ansiedade, principalmente ansiedade para dormir, ansiedade depressiva, que os idosos costumam ter também, nós também fazemos a mesma coisa. Esses pacientes acabam ficando cognitivamente muito alterados, principalmente em relação à atenção, e você medica e observa a reação. Se esses pacientes não tiverem uma melhora cognitiva, aí nós temos que pensar na existência de um quadro de doença de Alzheimer por trás disso. O que não é incomum é que ocorram as duas coisas ao mesmo tempo. Paciente que tenha a doença de Alzheimer e tenha síndromes depressivo-ansiosas associadas. Podemos, primeiro, tratar as depressões, depois fazer o teste terapêutico ou fazer a testagem neuropsicológica, que é muito importante para a diferenciação de quadros cognitivos dos quadros de depressão. E lembrando que as depressões também causam alterações cognitivas na esfera da atenção. O idoso, tanto idoso como jovem, com depressão, eles têm um declínio da atenção e uma falsa percepção de falha de memória. Esses casos precisam ser muito bem recomendados quanto à medicação e orientados quanto à necessidade, talvez, de uma testagem aprofundada, principalmente quando se suspeita de quadros de demência tipo Alzheimer.